No ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. O seu séquito enchia o templo. Aleluia. O séquito do Senhor encheu o templo aqui nessa noite. O séquito do Senhor, a orla, a autoridade do Senhor está sobre a vida da igreja. Você consegue perceber? Você consegue perceber a autoridade do Senhor sobre a vida da igreja? Os serafins estavam sobre ele. E a palavra diz que cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles voavam. Com 2 eles cobriam os pés. E com 2 eles cobriam o rosto. E diziam uns aos outros: Santo, 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 Santo és o Senhor dos exércitos. Uns aos outros. Eles estavam dizendo uns aos outros: Santo, Santo, Santo és o Senhor dos exércitos. Você pode erguer as suas mãos aos céus e declarar a santidade de Deus nessa noite. Senhor, Tu és santo. Se o Senhor te tocar nessa noite, peça a Ele, fala: Senhor, me toca nessa noite. Me toca, Jesus. Me toca, Jesus. Fala: Senhor, não quero sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Eu preciso sair daqui. Começa a trazer à memória aquilo que te traz esperança nessa noite, em nome de Jesus. Fala: Senhor, eu estou precisando de um tempo a sós contigo, Senhor. Eu estou precisando de mais privacidade. Eu estou precisando de mais presença, comunhão, relacionamento contigo, Senhor. A igreja está aqui, irmãos. Vocês vieram aqui. Vocês estão aqui. Vocês que estão em casa também, estão participando de casa, que vocês também possam ser tocados pela presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Pode sentar aí, toma o seu assento. Aleluia.
Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Tu és santo. Feche seus olhos por um momento. Pode melhorar. Diga assim: ninguém me toca como você. Pega a sua voz. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar. Profeticamente, diga assim: ninguém me entende. Diga assim: Senhor, ninguém me entende como Arabandaraba sube como Anachega Camantocou Manachai como Anasso. Teu rosto sou. Mais uma vez, porque pegou, a igreja pegou isso aí. Ninguém me entende, ninguém me entende. Ninguém me entende como você. Ninguém me vê como você me vê. Vai brilhar. Sabe, querido, muitas vezes nós chegamos na casa de Deus, nós chegamos na casa do Senhor e pensamos porque, quem sabe, nós não fomos cumprimentados por alguém ou que alguém não falou conosco. Muitas vezes nós pensamos que Deus não está nos vendo. Mas quando eu olho daqui e vejo muitas pessoas chorando, as lágrimas descendo, igual eu estou vendo aqui nessa noite, eu entendo que Deus, Ele tem as suas particularidades, a sua multiforme graça de agir. E nessa noite, Ele quer que você saia daqui convicto que Ele te vê, Ele te entende, Ele sabe como você é, Ele sabe aquilo que você precisa. Por mais que ninguém te veja, Ele te vê, Ele te compreende. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, ninguém me entende. Pra gente fechar. Ninguém me entende como ninguém me toca como você me vê. Faz brilhar. Faz brilhar, Senhor. Faz brilhar. Será que você pode dizer isso para alguém? Deus te entende. Seja profeta agora, profetiza, fala: Deus te entende. Deus te entende. Deus sabe o valor dessa lágrima derramada aqui nessa noite. Deus te entende. Pode ser que seu marido não te entenda, pode ser que seus pais não te entendam, mas Ele te entende. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe quem você é, Ele te entende, Ele te ama, Ele não abre mão de você. Camanda o coma na súbia. Ele sabe tudo o que você está passando. Ele sabe o quanto você abriu mão para estar aqui. Ele sabe todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Amém. Pode jogar aquela luz aqui, aquela ali, ó, por favor, para mim ler aqui. Aquele tufão aqui. Isso. Glória a Deus.
A paz do Senhor, queridos. Boa noite a todos. Você que está em casa aí, que nos acompanha, boa noite a você. Você que vai assistir também essa live em outro momento, quer seja manhã, tarde, noite, que Deus abençoe a sua vida. Amém, queridos? Deus tem falado comigo acerca de uma palavra já há uns 15 dias. Um texto muito conhecido da palavra do Senhor, e eu quero compartilhar com vocês. Quero fazer a exposição do texto e também fazer a aplicação de algumas coisas para nossas vidas nessa noite. Amém? Então abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 14. Mateus 14, a partir do verso 22, o tema da minha mensagem hoje é: Jesus anda por cima das águas. Amém? Amém? Tem alguém aqui nessa noite que precisa que Jesus venha por cima das águas para a sua vida? Eu preciso. Nunca precisei tanto quanto hoje. Eu estou precisando que Jesus venha por cima das águas. Amém? Louvado seja o Senhor. Todos trouxeram a Bíblia? Todos trouxeram? Então levanta ela aí em nome de Jesus. Oh, glória. Seu manual, nosso manual. Mateus capítulo 14, versículo de número 22. Amém? O tema é: Jesus anda por cima das águas. O verso 22 diz assim: logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. Verso 24. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era, pode melhorar, porque o vento era. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: o que ele disse? O que ele disse? E gritaram com medo. Verso 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu. Quem é que chegou, irmãos? Não temais, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Fale para alguém nessa noite: Jesus chegou. Jesus chegou. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Diga comigo: socorro chegou. Jesus chegou. E logo Jesus, estendendo a mão, segurando, disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram no barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo: é verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Diga assim: Senhor, fala comigo nessa noite. Você pode dizer isso em alta voz? Senhor, fala comigo nessa noite. Eu preciso ouvir a sua voz. Fala, Senhor. Porque eu sei que quando o Senhor fala, todas as vozes dentro de mim se calam. E nessa noite, Senhor, eu sei que o Senhor vai paralisar algumas vozes
que me traz medo, que me traz pânico. Por isso fala comigo, Senhor. Amém. Você pode dar um lindo aplauso ao Senhor nessa noite? Ah, se é para Jesus, pode ser melhor, irmão. Amém. É assim, Nelton? É assim? Eu não sou igual aquela irmã não, mas... Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, querido. Irmãos, esse texto é muito conhecido da igreja, muito ministrado. Esse texto aqui, ele vai falar de Mateus capítulo 14, ele vai nos anunciar 3 momentos muito especiais na vida de Jesus. Momentos esses que Jesus ele está passando por um período da vida que todos nós já passamos. A perda por alguém que ele amava, alguém que ele disse que nascido de mulher. Não existia ninguém maior do que ele, que é João Batista. Herodes, o tetrarca, ele mata João Batista porque a filha de Herodias, ela dança no palácio, e já combinado com Herodias, ela agrada tanto aquelas pessoas ali onde ela está, que Herodes se alegrou com ela e disse assim: você pode pedir qualquer coisa que eu te dou. E ela pede a cabeça de João Batista. O capítulo 14 começa assim. E a Bíblia vai dizer que os seus discípulos, sabendo, tendo posse dessa informação, vai contar isso para Jesus. Os versículos finais que fecha, que tem esse desfecho, vai dizer que os seus próprios discípulos sepultaram João Batista logo após a sua morte. Sem cabeça, não sei se devolveram a cabeça, mas pega seu corpo e sepulta. E logo após a morte de João Batista, Jesus está passando por esse momento, o momento da dor, o momento da perda. A Bíblia diz que ele pega um barco, ele vai para um lugar deserto. E ali ele vai orar. E descendo da sua oração, do momento de clamor, do momento de oração, a Bíblia diz que ele se depara com uma grande multidão que está à sua espera. E a Bíblia mesmo vai nos informar que eles estão com fome. Jesus agora passou de um momento, de uma fase para outra, aonde as pessoas que estavam, quem sabe, sofrendo também pela dor do João Batista, não tanto quanto o Senhor Jesus, se depara com uma grande multidão. E o que me chama a atenção aqui é que Jesus, o texto mesmo vai informar, que Jesus no dia da dor, no dia da perda, no dia do desespero, da angústia no seu coração, a Bíblia diz que ele tem compaixão da multidão. Ele se compadece daqueles que estão ali com fome. Eles falam para os discípulos que eles não precisam despedir eles, mas Jesus para poder atender a multidão que está com fome. E eu quero fazer já a primeira aplicação para nossas vidas. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de crise, você também se compadeceu de alguém, você também esteve presente, quem sabe, no momento da dor, dando uma palavra para alguém, e você também estava passando por um momento difícil, mas você tirou força da onde não tinha. Quem aqui nunca passou pela dor da perda de alguém, pela morte de alguém? E Jesus aqui, passando por esse momento difícil, momento que ninguém quer passar, a hora que a morte bate na porta, a hora que as pessoas se veem desesperadas, Jesus mesmo assim, nesse momento, tira tempo para poder alimentar uma multidão. E só Jesus pode fazer isso, alimentar uma multidão, porque o milagre que Jesus fez aqui foi muito grande e extraordinário. Mas dentro desse cenário, dessa introdução do capítulo 14, a Bíblia diz que logo após Jesus alimentar a multidão, você está comigo aqui? Jesus ordena aos seus discípulos que vão para outra margem.
Em outro momento de tempestade, no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, vai falar que nessa tempestade Jesus está dentro do barco com os seus discípulos. Jesus está dormindo quando levanta uma grande multidão. E eu fico pensando sobre o capítulo 6 de Marcos e sobre o capítulo 14 de Mateus. Porque aqui Jesus não está junto. Jesus não passou com eles para outra margem. Jesus simplesmente dá uma palavra: vai. Vai, porque eu quero que vocês cheguem a outro lugar. E Deus tem me falado algo muito especial, porque na verdade os ventos e tempestade revelam quem nós somos. O vento e tempestade da vida vai revelar para a gente o quão nós confiamos em Deus, porque viver por fé não é um ato, é uma atitude de vida. Tem pessoas que passam por um momento difícil hoje, ou já passou no passado, e pararam, desistiram da sua caminhada. Mas Jesus está falando aqui para eles: vão para outro lugar. Saiam do lugar onde estão, vocês podem ir segundo a minha palavra. E eu tento imaginar que se Jesus tivesse dado essa palavra para mim, quem sabe eu questionaria Jesus. Jesus pode levantar no mar da Galileia uma grande tempestade, porque nós sabemos que ali junto ao Monte Hermon, no mar da Galileia, o mar de Tiberíades, o mar, né, são vários nomes que se dão para esse mar. Na verdade que não é um mar, é um lago. Ali poderia levantar uma grande tempestade e podiam os seus discípulos ter dificuldade para chegar do outro lado. E muitas vezes, se Jesus dá uma ordem, muitas vezes nós questionamos: se isso tivesse dito para mim, olha, passa para o outro lado, passa da Baía de Guanabara, vai para Urca, sei lá, para outro lugar, eu sinceramente eu não iria. Por quê? Porque eu tenho medo de mar. Quem tem medo de mar aqui? Eu não iria. Até mergulhei em alto mar. O pastor Jorge foi, Mateus, eu falei, o Flávio foi, eu falei, vou ter que ir também. Mas eu não iria. Mas aqui os discípulos estão debaixo de uma palavra, eles estão debaixo de uma autorização para poder ir. E como é bom, né, querido? Como seria bom se a igreja também fosse obediente como os discípulos do Senhor. Jesus já falou: não vai por ali, e a gente vai. Jesus já falou: vai por ali, e a gente não vai. Quem sabe se nós andássemos debaixo da palavra, não só por um ato, mas por uma atitude de vida, a nossa vida seria muito melhor. Quem sabe muitos ciclos, muitos ventos e tempestades que têm se levantado sobre a minha, a sua vida, é por falta de obediência. Mas Jesus está dando uma ordem. E quando Jesus está dando uma ordem, é para obedecer. Mas de repente, a Bíblia diz que se levanta ali um grande temporal de vento. E a Bíblia diz que o vento era... Cadê vocês? Estão aí? Eu estou tentando trazer vocês. O vento era... Mas Jesus se apresentou na quarta vigília da noite. Jesus se apresentou no momento, querido, que os discípulos mais precisavam. E eu quero ser usado aqui nessa noite. Será que tem alguém aqui que entrou aqui precisando de Jesus? Arabandaraba sub. Os discípulos estavam no mar a noite toda. Mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, de 3 da manhã às 6 da manhã, porque era assim que os romanos dividiam a noite. Os judeus dividiam em 3 vigílias, mas os romanos dividiam em 4 vigílias. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus vem sobre as águas. Tem alguma canção sobre as águas aí, amado? É isso aí. Ele vem na quarta vigília da noite, aonde que para muitos, ou quem sabe para alguns que estavam ali, pensaram assim: Jesus já não vem mais.
Jesus me botou numa furada. Tu já parou para pensar que muitas vezes nós se envolvemos com a obra, fazemos as coisas, e muitas vezes quando começamos a fazer, de repente se levanta um temporal de vento. Vento esse que tenta bater no barco de maneira que a gente pensa que vai padecer. Será que tem alguém aqui assim? Tem. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus veio numa hora que ninguém podia vir. Os discípulos já tinham feito tudo aquilo que já estavam ao seu alcance, mas não podiam mais ter a solução ou esperança para o seu problema. E de repente Jesus vem andando sobre o sobrenatural, né? Quem sabe quem te vê aqui sentado não sabe o que você enfrenta. E quem sabe tudo o que você quer nessa noite é que Jesus venha. Arabandarabaçu. Ó. Jesus. É Jesus, irmãos. Ó. Ó. Quem quer que ele venha assim? Tem alguém aqui? Ó. Jesus vem, querido. Será que você pode dizer aí para a enfermidade, para a porta fechada, para o relacionamento falido, para a situação bancária desesperadora, você pode dizer, ó, Jesus está vindo hoje. Ele vem me socorrer. E quando ele vem, a Bíblia diz que Pedro olhando, os discípulos olhando, disseram assim, é um fantasma. Hein, tio? Imagina, ser medroso, tio. Bastante, Ingrid. O medo, querido, o medo nos paralisa. Na verdade, o medo nos incapacita de focar no objetivo. Kamandokomanai. Existem muitas pessoas, querido, que não conseguem ver Jesus em meio à tempestade. Sabe por quê? Porque o medo paralisou você. O medo tirou toda a capacidade sua de raciocínio. Porque também eu sou medroso. Eu também tenho muito medo. Não tem medo de barata, não tem medo de perereca, não tem medo de expulsar demônio, não tem não, mas eu tenho medo, principalmente, né, quando a gente anda de madrugada, né. Imagine só, eu falo para minha esposa assim, filha, quando eu trabalhava no Globo, 3h30 da manhã, eu saía aqui pela Rua 1, ela ia ser doido. Quem conhece a Rua 1, ele dentro Fazenda Caxias, sabe. Quem conhece aqui? É uma lâmpada aqui, irmão, outra lá em Jerusalém. Ali perto do cemitério, de vez em quando eu passo com ela lá, eu falo, você passaria aqui? Ela é ruim. Eu sou medroso, irmãos. Eu sou igual Pedro, eu sou igual o Tiago, eu sou igual o João. Eu sou igual você, é medroso. Então, quando os discípulos veem Jesus vindo sobre as águas, eles falam assim, é um fantasma. Na tradução grega, quer dizer assim, é o diabo. O vulto está vindo sobre as águas, é o próprio diabo, na tradução grega. Então eles estão falando assim, ó, vem o diabo aí sobre as águas. Mas Pedro, né, querido? Posso clamar isso? Vai, irmão. Vai. Mas Pedro, querido. Pedro, aquele que é questionável, né? Aquele que é impulsivo, aquele que todo mundo, a maioria dos pregadores falam mal dele. Ele fala assim, Senhor, mas se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Alabandarabaçu. Isso é forte demais, querido. Pedro aqui, ele está falando assim, Senhor, o Senhor rompeu as leis da física. O Senhor veio aqui no sobrenatural. E eu sou tão limitado quanto todos que estão no barco.
Mas se não é um fantasma, é o Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. Quem sabe, queridos, pelo nosso senso de prioridade, sei lá, de relacionamento, nós diríamos que João poderia falar isso. Não é isso? Nós poderíamos dizer que João, porque João é aquele que deitava no colo, né, no peito do Senhor Jesus, era o discípulo amado, relacionamento, intimidade, confiança. Mas aqui a gente vê Pedro, querido. Eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Para de falar mal de Pedro. Para não, pregador. O pregador sou eu, o tocador. Para não. Para de falar, irmãos. Para de falar mal de Pedro. Sabe quem é Pedro, querido? Pedro é aquele que a Bíblia diz que até a sua sombra curava. Pedro é aquele que numa pregação só foram 5.000 almas. Aleluia. Pedro é aquele, querido, que está preso, mas a igreja está fazendo contínua oração. E de repente ele chega lá na porta e bate e diz assim, ó, sou eu. Pode abrir porque Jesus libertou, Jesus abriu a porta da cadeia. Esse é Pedro, querido. Atos do capítulo 1 ao capítulo 12, Lucas foi investigar e foi falar sobre ele. Quem é esse cara? Quem é esse cara que todo mundo diz que ele é impossível, que diz que ele é um cara que é nervoso, é estourado demais? Não, Pedro é um grande homem de Deus. E aqui no barco ele se levanta, ele fala, Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Sabe qual é a aplicação aqui? É que muitas vezes em meio aos ventos, em meio às ondas, em meio às tempestades, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos falando glória a Deus, Tu és santo Senhor, mas nós não reconhecemos quem Ele és. Que Deus nessa noite abra os teus olhos espirituais para entender que aquilo que te assusta, aquilo que te traz medo, Jesus vem pisando sobre o seu problema. Jesus vem trazendo solução sobre aquilo que te apavora, sobre aquilo que te assusta, porque Ele é Deus. Será que você pode dar um lindo aplauso ao Senhor nessa noite? Sobre o seu problema, sobre o seu medo, sobre a sua dor, certamente nós não vamos andar sobre as águas. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está vindo sobre o seu problema nessa noite. Último culto eu cantei aqui, conta para Jesus onde é a tua dor. Vou cantar de novo, conta para Jesus, irmãos. Diga para Ele aonde está doendo nessa noite. O medo tentou paralisar, o medo revelou, na verdade, a incapacidade de Pedro de poder se concentrar no objetivo. E qual era o objetivo? O objetivo era olhar para Jesus Cristo. Aí vai também uma aplicação. Aonde estão os teus olhos? Aonde estão fitados os teus olhos? Tem alguém aí? Muitas vezes na batalha espiritual, em momento de crise, querido, nós tendemos a olhar para trás, a olhar para o outro lado. E por que Pedro começou a afundar? Alguém pode me dizer? Já falei, já dei um spoiler. Por que ele começou a afundar? O medo. Mas por quê? Ele teve medo e o medo fez o que com ele? Desviasse o foco. Tem muito crente desviado dentro da igreja. Mas não é desviado de carteirinha de membro, não. Desviado de visão espiritual. Alabandarabassu. Desviado de visão espiritual. Aqui os discípulos tiveram medo. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Crente fiel tem que ter medo de sombra, tem que ter medo de alguma coisa? Não tem que ter medo. Se é crente, se é filho de Deus, querido, não precisa temer, porque aquilo que você teme, Jesus está por cima do seu temor.
aquilo que te traz pânico, fobia, aquilo que te assusta, aquilo que traz terror, Jesus está por cima dessas coisas. Então muitas vezes Jesus deixa causar algumas tempestades em nossas vidas, porque a tempestade vai trazer para a gente experiência. A tempestade vai moldar o nosso caráter. Nós vamos entender que o vento vai revelar, na verdade, quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, fomos nascidos de novo. Nós temos uma marca da promessa. A cédula que era contra a nossa vida, ela foi rasgada. E nós estamos aqui, querido, louvando e bendizendo o nome daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E Satanás, a sombra, aquilo que é o fantasma, que é o diabo, quando ele olha para isso, ele fala assim: como pode? Como é que ele consegue assim mesmo adorar? Como é que ele consegue assim mesmo caminhar? Sabe por quê, queridos? Caminhar no dia favorável não é difícil. Quem concorda comigo, diga um amém. Não é difícil. Quando tudo vai bem, querido, não é difícil caminhar. Mas quando as coisas, querido, não vão bem, quando a situação aperta, aí Jesus revela quem você é. E a Bíblia diz que Pedro, ele desce do barco. Ele desce do barco com uma atitude de fé e de coragem. Não só por um ato, mas uma atitude de vida. Por aquilo que queimava dentro do seu coração. E ele, quando desce do barco, ele tem essa revelação. E ele começa a afundar. E ele, afundando, ele grita pelo Senhor, ele clama ao Senhor pedindo socorro. E sabe qual é o problema, o meu problema e o seu? É que muitas vezes, querido, nós estamos passando por momentos de dificuldade, momentos de ventos e tempestade. E nós não clamamos por socorro. Nós deixamos o leite derramar. Conhece o ditado? Ah, não, eu vou resolver. Ah, não, vai dar tudo certo, porque eu sei que aos 45 do segundo tempo eu vou resolver essa situação. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? É que no momento de bonança, a nossa boca tem que ter um louvor, um clamor ao Senhor. Mas no momento de dificuldade, nós também temos que clamar ao Senhor Jesus, falando para o Senhor: Senhor, Tu não és a minha última esperança, Tu és a única esperança para resolver essa situação. Coloca na mão de Deus nessa noite, querido, em nome de Jesus. Coloca teu relacionamento, teu ministério, coloca o teu trabalho, coloca os seus filhos nas mãos de Deus e você vai ver o que acontece. Arabandarabassuga. Coloca nas mãos de Deus. Vocês estão aí? Vocês estão entendendo? Jesus está no barco. Jesus está chamando Pedro. Vem. Vem, Pedro. E Pedro começa a dar os primeiros passos. Porque na nossa vida é assim, né, irmãos? Lembra dos primeiros passos? Lembra? Tudo você queria fazer. Jesus estava dando papinha na nossa boca, né? Tudo a gente queria se envolver. Tudo a gente queria participar. Ah, era culto das crianças, a gente estava lá. A gente estava lá porque pensava assim: quem sabe vai alguém lá e vai aceitar Jesus, eu vou ser o primeiro a levantar do banco, vou lá abraçar. O início, querido, assim como o início do namoro, né? Como o início do namoro, no meu tempo era cartinha perfumada, coraçãozinho, né? Agora nós estamos numa geração que a internet faz tudo, não tem romantismo, mas deixa isso para lá. Mas o início sempre é assim, o início é maravilhoso. E o início da jornada de Jesus com os seus discípulos também foi. Mas Jesus queria transicionar. Jesus queria levar eles para um outro nível. Está entendendo? Está entendendo porque as tempestades são necessárias em nossas vidas? É porque Jesus está levando a igreja para outra atmosfera. Jesus está levando a igreja para outro nível, um nível mais intenso. Mas aqui não, aqui eles estão no meio da jornada. E grava uma coisa no seu coração: as grandes tempestades,
elas se levantam no meio da jornada. No início você não sentia nenhum vento, nenhuma onda batendo sobre a sua vida. Mas é no meio da tempestade. É onde que os discípulos, eles olhavam para eles, quem sabe olhando para o lago do mar da Galileia, eles olhando um lago que tinha 21 quilômetros de largura, de comprimento e 13 de largura. Eles olhavam assim e falavam assim: poxa, agora não dá para voltar. Agora não tem como mais para voltar, porque até onde eu cheguei é melhor continuar. É melhor seguir em frente, porque tentar voltar. Então o meio sempre levanta as grandes tempestades. E é no meio que geralmente nós queremos parar. Alguém aqui já sentiu vontade de parar? Tem alguém aqui? Tem alguém? Tem alguém aqui que já sentiu? Agora não é Jesus não, sou eu mesmo. Tem alguém aqui que já sentiu vontade de parar? Por quê? Porque no meio se levanta as grandes tempestades. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se Jesus está te chamando, está pegando nas tuas mãos, mesmo dizendo que você é um homem de pouca fé e está te colocando no barco, mais uma vez, continua no barco, porque fora do barco não é seguro. Continua dentro do barco, porque dentro do barco existe segurança e Jesus está no barco. No início, culto de homens. A igreja vinha, a igreja lotava, culto de mulheres. Você não precisava nem convidar a igreja de fora. Por quê? Porque todo mundo vinha. Mas a gente vai andando, a gente vai caminhando com Jesus. Aí nosso olhar, o nosso foco já vai se perdendo. A ótica da obra do reino de Deus vai se perdendo. Agora não, eu vou no culto aonde a massa vai. Eu vou no culto aonde tem palavra, onde tem pessoas que eu vou poder abraçar. Eu quero dizer uma coisa para você: é nesses cultos assim, quem sabe faltou um, faltou dois, é que Deus faz o extraordinário. Sabe por quê? Porque Jesus não precisa de quantidade de pessoas para fazer nada. É nesse culto, quem sabe que muitas pessoas não estão vendo nada, e Jesus está fazendo tudo para a glória e para o louvor dele, para a sua vida. E Jesus está chamando, eles vêm. E Pedro sobe no barco. Se você nadou, querido, quero dizer uma coisa, igual o ditado que diz: você não vai morrer na praia, porque Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus sabe o que você teve que renunciar para chegar até aqui. Só Jesus conhece a tua história. E Ele sabe tudo o que você renunciou para chegar até aqui. Jesus sabe as dores que você já passou. Quase ninguém aqui, eu imagino, ou pouca parte dessas pessoas que aqui estão, conhece o meu testemunho, que para mim continuar no barco, eu pedi para me mandar embora de uma empresa que eu amava muito. Preciso falar o nome, alguns... Vou falar porque muitos não conhecem, Jornal Globo. Não estou fazendo propaganda não, tá bom? Até porque eu não trabalho mais lá, né? E chegou um dado momento que não era mais possível permanecer, porque os horários que me davam a condição de estar no culto, a empresa acabou com alguns horários e eu não podia estar mais aqui. Eu conversei com a minha família, porque eu aprendi uma coisa, querido: se a minha família estiver comigo, eu vou romper, eu vou matar leão, vou matar urso, eu vou avançar, eu vou derrubar a muralha. E a minha família me apoiou nessa decisão. Conversei com o meu pastor, e ele falou uma palavra que eu até hoje eu não esqueço. Ele falou assim: mas é pelo reino? Eu falei: é pelo reino. Sabe por quê, querido? Porque eu não queria sair do barco. Eu não queria sair do barco. No sentido que eu não queria sair do barco abandonando. Como Pedro, eu quero sair para ter experiências, mas eu não quero sair abandonando o barco. E se tivesse, querido, eu sair, estou aqui. Se eu tivesse que fazer tudo novamente, eu faria.
Se eu tivesse que abandonar, se eu tivesse que tomar a mesma decisão hoje, eu tomaria. Se eu tivesse que largar a empresa lá de novo e tomar a mesma atitude, eu tomaria, porque Jesus é bom. Eu não sei, queridos, deixa eu desabafar aqui agora. Eu não sei como é que pessoas aguentam ficar 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos sem estar aqui nesse lugar. Eu amo a minha igreja, irmãos. Eu amo, na verdade, eu amo a igreja do Senhor Jesus. Eu amo o reino, irmãos. Eu não sei como é que as pessoas conseguem. Vem para cá, irmão, em nome de Jesus. Vem adorar o Senhor aqui nesse lugar. Quem sabe você está sendo ministrado de casa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de estar aqui na comunhão. Não é a mesma coisa de estar aqui, podendo ouvir aqui ao vivo uma palavra. E Jesus falando, olha, não abandone o barco de qualquer maneira. Você não precisa sair do barco. Você precisa sair para viver experiências se Jesus for contigo. Mas se não for, não saia do barco. Permaneça no barco. Permaneça no barco. Gostaria de pedir para você se colocar de pé. E a Bíblia diz que Jesus pega nas mãos de Pedro. Quero chamar o louvor aqui rapidinho. E chama ele. E logo veio a bonança, a paz. Quem precisa de paz aqui? Todos nós precisamos de paz. E eu quero crer que nessa noite o Senhor está trazendo calmaria para alguns corações aqui. Alguns corações que estavam com medo, preocupados. Quero crer que Jesus nessa noite está trabalhando dentro de você. Porque aqui dentro do mar da Galileia existiam aqui 2 tempestades. A tempestade externa é aquela que trazia fobia, medo, susto, aquela que trazia pavor. Perdão, interna. E a externa é aquela que o vento soprava, as águas se mexiam, e os discípulos precisavam de um socorro, porque senão eles iam perecer. Só que o socorro chegou na hora certa, querido. O socorro não chegou antes e não chegou depois. As tempestades, elas acontecem em nossas vidas, não é para nos fazer parar ou que nós vamos morrer. É porque Jesus tem o seu tempo certo para todas as coisas. Jesus tem o seu tempo certo para todas as coisas. E eu não sei quanto a você, querido, o que você tem passado, o que você tem sentido. Mas assim como Jesus acalmou o mar e a tempestade, eu quero crer também que Jesus hoje está fazendo isso nas nossas vidas aqui. Quem sabe uma situação no seu trabalho, na sua casa. Eu creio que Jesus, na verdade, Ele está trazendo a solução para o problema. Porque Jesus é a pessoa mais confiável. É melhor você permanecer dentro do barco do que você estar fora do barco sem a direção dele. E nessa noite eu estou chamando aqui na frente aqueles que quiserem vir, que estão com alguns medos na sua alma, incertezas. Pessoas que estão passando por momentos, querido, que quem olha para você não consegue ver, porque a tempestade não mexe com o seu cabelo, a tempestade não mexe com a sua roupa, a tempestade ela é interna, ela mexe com o teu sentimento, porque aquilo que atrapalhou Pedro não foi só aquilo que estava fora, mas foi aquilo que estava dentro. Foi a tempestade que moveu o coração dele a ter medo e paralisar, e não olhar mais para Jesus. Eu gostaria de chamar você aqui, que eu quero fazer uma oração por você. Agora eu não quero chamar aqui pessoas que querem vir, só porque eu estou chamando. Não, vem cá, querido. Vem cá porque Jesus quer trazer calmaria no teu coração. Aqui na frente, aqui, vem cá, vem. Calmaria. Jesus é o dono da calmaria. Aquele que traz paz, aquele que traz alinhamento para o seu coração. Ah, Jesus, Tu és lindo. Sinto na pele o frio desse vento. Jesus, Tu és o dono da calmaria. Aleluia. A crer que não estás me vendo. Vai pensando naquilo que você está vivendo. Que estás isso não é nada logo ali, na proa do Cante meu essa barco canção. a dormir.
Cante. Eu sei que não estou só, pois eu posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Baixinho. Deixa eu liberar uma palavra aqui. Os fundamentos, eles revelam as tempestades. Lembra das casas? Uma que estava edificada sobre a rocha e outra sobre a areia. Vieram os ventos, vieram as ondas, sacudiram, irmão. Mas aquela que estava sobre a rocha, ela permaneceu de pé. Arabandarabassubi. Os fundamentos revelam as tempestades, querido. E aonde nós estamos firmados? Quais os fundamentos que nós estamos firmados, irmãos? Quais são esses fundamentos? Sabe por quê? Porque quem anda com Jesus não escolhe rota. Arabandarai. Quem anda com Jesus vai seguir o caminho que Ele determinou. E o caminho que Ele determinou, Ele diz assim, ó: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem anda com Jesus, querido, está seguro, porque a rota que Ele faz, Ele não precisa recalcular por causa dos ventos e tempestades. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Aquilo que é sobrenatural para você é natural para Ele. E olha como é que Ele vem. Ele vem caminhando, Ele vem marchando. Pedro sabia nadar, querido, mas Pedro paralisou diante da tempestade, diante do vento. Mas Pedro paralisou, Márcio, mas não falou assim: Senhor, eu quero ir a nado. Pedro podia ir até Jesus a nado, mas ele falou: Senhor, eu quero ir como o Senhor vem. Eu quero ir da mesma maneira que o Senhor vem, eu quero ir ao teu encontro. Quero dizer uma coisa para você. Pega aí no teu coração. Aquilo que veio ao teu encontro já bateu em retirada em nome de Jesus. Porque Jesus Cristo Nazareno, Ele trabalhou, Ele veio ao teu encontro nessa noite e glorificou o teu nome. Por isso que nós podemos clamar ao Senhor. Assim, quando eles sobem no barco, eles começam a adorar. Aqueles que estão dentro do barco dizem assim: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Será que você reconhece Ele? Será que você sabe quem Ele é? Coloca a mão no teu coração, você que veio aqui à frente. Pai, em nome de Jesus, traz calmaria, Senhor. Essa tempestade vai passar. Jesus já se apresentou como socorro. Essa calmaria, Senhor, em nome de Jesus. Essas noites sem dormir, essa preocupação excessiva, Senhor, em nome de Jesus, essa fobia, Jesus, que está tirando a paz, está prejudicando a saúde, Jesus. Vai lá, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Senhor, vai lá, Senhor, e vem cá também nesses corações que estão, Senhor amado e Pai querido, cheios de pavor e medo, incapacitados, meu Senhor, de olhar para o alvo, para o foco. Mas o Senhor é aquele que corta o laço, quebra a lança, queima o carro no fogo. O Senhor trabalha, o Senhor é poderoso, o Senhor pode, o Senhor tem, o Senhor vai dar, o Senhor vai glorificar a Ti mesmo. E o Teu nome, Senhor, será para sempre glorificado na vida da Tua igreja. Eu abençoo a tua vida, meu irmão. Receba a calmaria para o teu coração em nome de Jesus. Deus abençoe você. Eu sei que não tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus?
pois eu posso crer como seu único que amanhã e suficiente vai Salvador. ser bem melhor. Eis aqui uma oportunidade para Porque você. estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Ou renovar a aliança com o Senhor Jesus. Só porque estás comigo, eu Se tiver aí, pega na mão dessa pessoa. Traz aqui. Já tenho em nome de Jesus. fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, Amém. vem me ajudar. Deus abençoe a sua vida, irmão. Você pode aplaudir o Senhor?